Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Power BI do canal. Dando continuidade, na aula passada nós falamos da criação da tabela calendário no Power Query. Tabela calendário é uma das tabelas mais importantes de qualquer projeto de BI, porque ela serve para fazer análise temporal dos dados. Hoje nós vamos aprender uma segunda maneira de criar essa tabela, utilizando funções DAX. Antes de iniciarmos a aula, se vocês ainda não estiverem inscritos, juntem-se a nós, sejam bem-vindos. E no final da aula, não deixem de dar um like ou um dislike. Então, estamos aqui com um projeto em branco. O arquivo que nós vamos trabalhar hoje é um arquivo de Excel, é o mesmo que a gente trabalhou na aula passada, e eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Eu já fiz a importação deste arquivo, tá? Então, vocês vão entrar na opção de pasta de trabalho do Excel, vão procurar onde é que está o arquivo vendas e vão dar um abrir, tá? E aí vão importar o arquivo para dentro do projeto. Eu já estou com o arquivo aqui, é um arquivo onde a gente tem a data, um vendedor, um produto e um total. O objetivo agora é a gente criar uma tabela de calendário utilizando essa tabela de vendas como a tabela fato do nosso projeto. Então, será criado uma tabela calendário que inicia no primeiro dia do ano da menor data. No caso, vai ser 1º de janeiro de 2016 e vai fazer automaticamente uma tabela de datas utilizando como data final a última data de venda. Tá? Então, nós aprendemos isso na aula passada, utilizando o editor do Power Query. A tabela foi criada com recursos da linguagem M. Agora nós vamos usar essa área de dados e nós vamos utilizar as funções DAX para criar a tabela calendário. Então, aqui em ferramentas de coluna, em ferramentas de tabela, nós vamos criar uma nova tabela, tá? Ferramentas de tabela, nova tabela. Nós vamos dar o nome de calendário e vamos usar uma função chamada calendário auto. Tá? Ela retorna automaticamente uma tabela com uma coluna de datas calculadas para o modelo. Então, é só fechar o parênteses, dar um Enter, que uma tabela será criada com a primeira data do ano da menor data e com a última data do ano da maior data. Tá? Então, aqui nós já criamos com um único comando uma lista de datas. A partir dessa coluna, nós vamos criar as demais colunas que a gente necessita para gerar relatórios por ano, por mês, por trimestre, por dia da semana. Então, a partir dela, nós vamos criar outras colunas. Então, clica na coluna de data, uma nova coluna, e a partir dela, nós vamos, com linguagem DAX, nós vamos criar as demais colunas. Então, vamos criar a coluna ano, vamos usar a função year. Tá? A função year retorna o ano de uma data. Então, year, e aqui a gente coloca o colchete, e aí ele mostra as colunas que tem disponíveis. Então,
date. Então, aqui eu vou pegar a coluna, o ano da coluna de data. Então, já criamos o ano. A partir novamente da coluna date, nós vamos criar uma nova coluna e vamos chamar de mês. Vamos usar a função month. Coloco o colchete, month da date. Só que, quando a gente for gerar o relatório por mês, a gente não vai querer gerar um relatório com o número do mês. Eu quero o nome do mês. Tá? Então, similar ao Excel, a gente pode transformar o mês da data, que é um número, em nome do mês. Tá? Então, além da gente usar o número do mês, que eu vou precisar, vocês vão ver que a gente vai precisar, eu quero uma outra coluna com o nome do mês. Então, a partir da coluna data, a gente cria uma nova coluna. Vamos chamar de nome do mês. Nome do mês. E nós vamos usar uma função chamada format. Essa função, ela converte um valor em texto. Então, eu quero converter o valor da data no texto mês. Então, a gente usa como primeiro argumento a data e como segundo argumento é o formato. Então, a gente coloca aspas e o formato para mostrar o mês por extenso. A gente utiliza 4 letras M se a gente quiser o mês inteiro por extenso. E 3 letras M se a gente quiser somente as iniciais, as 3 iniciais do mês. Então, eu vou usar só 3 letras M. E aí a gente consegue criar uma coluna com o nome do mês. Diferentemente do Power Query, que a gente tem um recurso que a gente consegue colocar a primeira letra em maiúsculo, no caso, quando a gente cria a tabela calendário pelas funções DAX, a gente não consegue colocar a primeira letra em maiúsculo, ela vem em minúsculo. Tá? Então, agora nós vamos criar a coluna de trimestre. Tá? Então, a partir da coluna de data, uma nova coluna chamada trimestre. Vai ser igual à função quarter da data. Perdão, aqui eu fiz besteira. Abre o colchete e escolhe quarter de qual coluna? Da coluna de data. Então, criamos a coluna de trimestre. Quando a gente for gerar o relatório, eu não vou querer também fazer um relatório 1, 2, 3. Eu preciso que isso aqui identifique que é um trimestre. Então, a gente vai pegar o resultado da função quarter, usar o operador de concatenação, que é o e colocar um texto. Eu vou botar aqui trim. Para não ficar grudado, vou botar um espaço e vou colocar trim. Então, o que eu fiz? Eu peguei o 1 e concatenei com a palavra trim. Até para ficar melhor, eu vou concatenar com aquela bolinha do primeiro, né? Ó, primeiro trimestre. Então, nós criamos uma coluna, primeiro trimestre, segundo trimestre, tá? Até quarto trimestre. E, para finalizar, nós vamos criar a coluna do dia da semana. Tá? Então, nova coluna. Vamos chamar de dia da semana. E nós vamos pegar a função chamada weekday. Weekday retorna um número de 1 a 7, que significa o dia da semana. Então, weekday
da data. Vai retornar um número de 1 a 7. Mesma coisa, nós extraímos o mês e depois fizemos o nome do mês. Aqui também eu extraí o dia da semana, vocês vão ver que é importante a gente ter essas colunas numéricas. E agora nós vamos inserir uma com o nome do dia da semana. Nós vamos usar o mesmo recurso. Eu vou formatar a data, só que agora com o formato DDD, que ele vai me trazer as iniciais do dia da semana. Tá? Então, nova coluna, nome do dia da semana, e vamos usar a função formate, ela formatar, vamos formatar o campo data, vírgula, e o formato vai ser DDD. E aí a gente vai conseguir trazer o dia da semana por extenso, tá? Então, aí fica a gosto de cada um, ou criar através da linguagem M, ou criar a tabela calendário através das funções DAX. Por que a gente criou essa coluna numérica? A mesma coisa lá quando a gente criou lá no Power Query. Vamos vir aqui na área de relatório, vamos pegar aqui uma tabela, e dentro da tabela nós vamos colocar o nome do mês. Olha o que vai acontecer. Os nomes, eles ficam em ordem alfabética. Tá vendo? Isso também acontece quando a gente faz um relatório com o nome do dia. Ó, os nomes ficam em ordem alfabética. Por isso é que a gente cria aquelas colunas numéricas, e eu agora vou classificar aquelas colunas pelo número. Eu vou classificar essa coluna de texto pelo número da coluna do mês. E vou classificar essa coluna de texto pelo número da coluna dia da semana. Então, a gente volta aqui para a guia dados. Por padrão, qualquer coluna que eu selecione, ela vai estar classificada por ela mesma, tá? Por isso é que aparece o abril antes do agosto. Só que agora eu vou pedir para classificar a coluna nome do mês pela coluna mês. Então, essa coluna agora já não vai ficar classificada em ordem alfabética. Ela vai ser classificada por essa coluna. Então, o Jan vai ser o 1, o Fev vai ser o 2. E a mesma coisa nós vamos fazer com o nome do dia da semana. Vamos classificar a coluna pelo dia da semana. Com isso, as nossas, agora tanto o mês quanto o dia da semana, eles ficam classificados em ordem alfabética. Espero que tenham gostado da aula, tá? E aí fica a opção de cada usuário, se preferir criar com funções DAX ou com Power Query. E lembrando que o canal, toda quinta-feira, a gente divulga uma aula nova, às 18 horas. E não esqueçam de dar um like ou um dislike, que é muito importante para a gente. Tá? Nos encontramos aí nas próximas aulas. Até lá!